Bom dia, irmãos. Queremos dar as boas-vindas a todos, alguns que já não víamos há algum tempo, estão de novo connosco. Graças a Deus pelas vossas vidas. Não sei se está alguém aqui pela primeira vez que nos visita, creio que não, dando assim uma vista de olhos, embora a minha vista já não atinge muito longe, não é? Mas ainda vejo bem lá atrás. Não me parece que esteja alguém pela primeira vez, mas boas-vindas para todos nós que estamos na casa do Senhor, neste que é o dia do Senhor, para celebrar o nome do Senhor. Aniversariantes, houve alguns que durante esta semana fizeram anos, realizaram o seu aniversário. No dia 27, na segunda-feira, foi o David Silva, não está connosco esta manhã. No dia 30 foi quem? Foi o pastor. Toda a gente o conhece, nem vale a pena pedir para se levantar, não é? Toda a gente sabe quem é, e se pedíssemos para levantar, não sei se ele ainda estará a dormir a esta hora, não é? Não, agora a esta hora não. Mas no dia 31 foi aquele que vos fala, não é? Foi aquele que vos fala. No dia 1, ontem, foi a Clarinha, não é? A Clarinha, que fez anos, a Clara Briosa. E hoje mesmo faz anos também a irmã Osolina Diniz. Toda a gente conhece a irmã Osolina. Onde é que ela está? Ela está por aí. Faz favor de se levantar, irmã. Para quem não conhece, é a única que está. Eu já estava em pé. Eu não pedi para me levantar, não é? Já estava de pé. A irmã Osolina. Então, ricas bênçãos do Senhor para todos os aniversariantes e que a paz de Deus possa continuar sobre cada um de vós. O pastor envia um forte abraço, ele contactou e envia um forte abraço para toda a Igreja, pedindo que continuem a orar por aquele trabalho ali. Ele hoje estará pregando numa igreja de uma localidade que se chama Lemos, e amanhã ele vai regressar ao nosso meio. Portanto, vamos continuar a ter aquele trabalho ali, a viagem do pastor de regresso, do pastor e dos pastores que estão com ele e que o acompanham. Vamos orar pela viagem e vamos orar por aquele trabalho que, na realidade, comemorou 25 anos do início do trabalho batista em terras de São Tomé e Príncipe. No próximo dia 9, que é o próximo domingo, nós vamos ter o culto de ceia do Senhor. Uma vez que o pastor não estava hoje conosco, vamos ter o culto de ceia do Senhor. E também no próximo domingo, dia 9, vamos ter um culto, pelo menos aqueles que se deslocaram há cerca de um mês até à cidade de Estarreja, recordam-se que ficou combinado que o segundo culto de evangelização ali naquela localidade seria realizado no dia 9 de junho. Portanto, estejam atentos, 16h30 é a hora a que está programado o culto na cidade de Estarreja. No próximo sábado, as senhoras e quem puder aparecer, vai haver uma atividade especial. Vai haver o chá do bebé que vem aí da Celeste. Recordam-se quem é a Celeste? A mãe do Benjamin, exatamente.
Então, é no dia 8, às 16 horas, as irmãs já sabem o que é que têm que fazer, o que é que têm que trazer, além do chá que vai aparecer, não é? E agora a irmã Sílvia tem alguma coisa para nos dizer sobre o passeio da igreja. Aí é o Ed. Vai a metade dela. O Felipe vai passar um vídeo ali rapidinho. No dia 10, correto? No dia 10 a gente vai ter um passeio da igreja, todos os anos tem. E a gente vai para um lugar que é próximo, todos podem ir. Cada um pode ir com seu próprio automóvel ou pode pegar boleia com outro irmão. Mas a gente queria convidar toda a igreja para a gente repetir mais ou menos o dia da família que a gente teve aqui, com brincadeiras, com bate-papo, compartilhar o pão, compartilhar a palavra de Deus, tá? Então fica o convite a toda a igreja aí. A gente foi lá essa semana para ver as condições do lugar, se tinha condições de todo mundo estar lá, tanto os que têm mais idade como os mais novos. Então é um lugar onde tem espaço para todo mundo que quiser ficar sentadinho, tem espaço. Quem quiser ficar andando, quem quiser brincar na água, então está aberto para toda a igreja. Você que é visitante, se quiser compartilhar, quiser participar com a gente, pode estar procurando a Silvia, ela vai dar mais informações. O preço é levar o melhor prato que saiba fazer, correto? O melhor prato que você souber fazer, seja ele doce ou salgado, o preço de você ir é esse aí, tá bom? Aí lá a gente vai compartilhar tudo. É só aparecer e levar apetite, não é? É só? Ou é preciso levar comida? Se quiser fazer jejum, aproveita, não é? Olhem, já agora vamos recordar que está a decorrer uma campanha, que está ali a nossa caixinha, para ajuda aos nossos irmãos e ao povo do Rio Grande do Sul, lá no Brasil, que foi atingido por aquelas intempéries. Portanto, está a decorrer, a caixinha continua aberta e disponível para receber a oferta de cada um de vós. Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de pedir à Rosa e à Lídia para virem aqui à frente. Elas têm algo para compartilhar connosco, mas antes de compartilharem, elas já vão estar aqui à frente, antes de compartilharem, nós vamos repetir o nosso texto da Escola Bíblica Dominical e vamos cantar 2 estrofes do nosso hino, que é o hino do ano da nossa Escola Dominical. Então, o texto, o que é que nos diz? Ele está projetado, vamos todos em uníssono repetir. Porque estes mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Escola
escola alegre que nos ensina a vencer o mal. Oh, quanto eu amo esta escola, a nossa escola dominical. Podeis sentar. Então hoje eu ia pedir ao Felipe, não é Filipe, é Felipe Felipe Cruz, para vir aqui à frente. E a irmã Rosa vai-lhe entregar um diploma de passagem de classe. Deixou a classe de júniores, ele fez anos já há relativamente pouco tempo, não é? Há uns dias atrás, ele deixou a classe dos júniores e vai começar a frequentar, ou já começou hoje, não foi? Sim. Não, hoje ainda esteve na... Hoje ainda esteve. Vai começar a frequentar a classe dos adolescentes. Para mim é uma pena que vais sair à beira de mim, mas eu sei que está. É um bom aluno e que bom que está a vir todos os domingos à escola dominical, porque também vão receber um prémiozinho aqueles que frequentarem a escola dominical todos os domingos, não é só na segunda hora, é desde as 10, está bom? E agora, falando, ele vai para a classe dos adolescentes e falando na classe de adolescentes, as professoras dos adolescentes têm algo para compartilhar também. Bom dia a todos. Como os irmãos é de vosso conhecimento, a classe dos adolescentes foi uma classe que começou agora em abril deste ano. E eu sei que para alguns meninos foi difícil mudar de classe. Para mim também foi um grande desafio porque eu já não era professora há 20 anos. Mas eu queria chamar aqui à frente hoje a Débora. Durante estes 2 meses, a Marta foi professora durante o mês de abril, eu fui professora durante o mês de maio. Maio teve 4 domingos e em 3 deles a minha única aluna foi a Débora. Os outros, infelizmente, não puderam vir, mas a Débora foi da classe a única menina que esteve presente todos os domingos do mês de maio e do mês de abril. E por isso... nós queríamos entregar este diploma de presença com 2 intuitos. O primeiro, de continuar a motivar a Débora para assistir a todos os domingos, para continuar a ler os versículos todos os dias que nós entregamos, mas também para motivar os outros meninos que pertencem à nossa classe para virem ao domingo ter connosco, porque apesar de já não ser uma classe tão infantil, nós também fazemos algumas atividades, damos a lição às vezes com alguns jogos pelo meio e às vezes é difícil fazer jogos e conversas quando só há um aluno e fazer debates e fazer algumas coisas. Por isso eu também queria com este diploma incentivar todos os outros meninos e principalmente os pais dos outros meninos a trazerem-nos à classe para aprenderem mais, para nós podermos também com eles aprender um pouco mais e entre todos podermos louvar ao nosso Deus. O desafio está feito e que não seja só pelo diploma, mas muito mais pela aprendizagem que o diploma proporciona. É? Então agora vamos para o nosso período de louvor. Bom dia, outra vez, já estive aqui ainda agora. Nós vamos começar o nosso período de louvor fazendo uma leitura, uma passagem que vai estar projetada por acaso não é Salmo 104, eu enganei-me a escrever, é o Salmo 105, mas vamos ler, vai estar projetada. Só.
Exato. É só. Da mesma forma que me enganei a escrever o nome, podia ter-me enganado a escrever a passagem. Então diz o seguinte: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente a Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e nós vamos ler os últimos versículos. Põe só para trás uma vez, Martim, por favor. Vamos ler em uníssono os versículos que... Martim, podes pôr para trás, por favor? Obrigada. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 8. Vamos ler todos juntos. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E nós vamos cantar, a primeira música será a música das nossas crianças, que vai lembrar precisamente isto, que o nosso Deus é um Deus forte e tudo está nas suas mãos. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Deus forte, o nosso refúgio. E nós vamos cantar isto com as nossas crianças. Para quem não se lembra, ontem foi o Dia Nacional, Mundial, não sei se é mundial, se é nacional, mas o Dia da Criança. E hoje as nossas crianças vão ter um tempo de culto diferente, mais divertido, mais dinâmico, durante mais tempo. Então nós vamos começar, as crianças podem vir aqui à frente, se calhar, Inês, vamos ali para baixo, porque como tem uns gestos, é melhor não fazermos nas escadas. Nós vamos relembrar o gesto e por isso é que os irmãos já estão de pé. Nós já não cantamos esta música há algum tempo. Lucas, depois vou precisar de ti, está bem? Vens para aqui. Tu também vais relembrar os gestos, para poderes fazer espelho, está bem? Ok, não ouviram. Então vamos assim. Vamos para aqui. Vocês podem ir para baixo. Pode ser. Nós já temos uma vez uma música aqui embaixo. Mesmo para baixo. Porquê? Porque tem um gesto. Eu tenho que vocês caiam das escadas abaixo. Eu não quero. Está bem? Pode ser? Podem chegar mais para frente. Virem à vontade, mas tem espaço. Tem espaço. Conseguem ver aqui? Conseguem ver? Ok. Então vamos lá. Temos aqui coisas técnicas que não se ensaiou, vamos relembrar. Então vai, eu estou aqui embaixo para fazer o comentário, vai ver o gesto, acho que não se lembra. Esta música, Martim, podes pôr a letra, por favor? Diz: Deus forte, vamos? Deus forte é o nosso Deus. Fazer 3 vezes esta frase. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus. É sempre a mesma coisa. Para cima, forte, para nós e Deus. Nos segura em suas mãos. Tá? E depois temos umas palmas. Temos que bater quando vamos voltar ao início. Muitas palmas, está bem? Se não conseguirem no ritmo, só batam palmas que vai calhar bem. A seguir, Martim, podes pôr a segunda parte. Vocês têm aqui, quem conseguiu ler. Tá. Mais alto que um arranha-céus, vai mais fundo do que um submarino, maior que todo o universo e para além do meu sonhar. Me conheceu, podes pôr? Me conheceu e me amou antes de o mundo existir. Oh, como é bom fazermos parte dos planos do nosso Deus. Tá? Sim. Mais ou menos. Nós, vocês já sabem, nós fazemos primeiro um ensaio e depois obrigamos os adultos a cantar connosco. Então lá. Os adultos estão já de pé, já podem ir treinando, aquecendo as vozes e começar o nosso período de louvor
com a música das crianças dá-nos logo um entusiasmo diferente, né? Ficamos logo muito mais bem dispostos. Vamos lá. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos. Sem palmas, mais alto que um arranha-céus, vai mais fundo do que um submarino, maior que todo o universo, para além do meu sonhar. Te conheceu e amou antes de o mundo existir. Oh, como é bom fazermos parte dos planos do nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos, nos segura em suas mãos, nos segura em suas mãos. Foi bom para ensaiar, os adultos estavam empenhados. Vocês conseguem ver o Lucas lá ao fundo a fazer os gestos? Está um bocadinho longe. Lucas, podes vir para a frente. A câmara gosta de ti, podes vir um bocadinho assim para o meio para eles te verem bem. Isso. Lucas está envergonhado, não precisas ficar com vergonha. Perceberam? Batemos as palmas só quando voltamos ao Deus forte, depois quando vamos para a segunda parte do arranha-céu já não batemos as palmas, está bem? Acho que foi um bom ensaio. Se estávamos com calor, aquecemos mais um bocadinho. Vamos outra vez do início, com alegria lembrar que o nosso Deus é o mais forte de todos e que nos segura nas suas mãos. Por isso nós não precisamos de temer. Então vamos. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, vai mais fundo do que um submarino, maior que todo o universo, para além do meu sonhar. Te conheceu e amou antes do mundo existir. Oh, como é bom fazermos parte dos planos do nosso Deus. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos. Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, Deus forte é o nosso Deus, nos segura em suas mãos, nos segura em suas mãos, nos segura em suas mãos. Amém, amém. Vamos subir de culto e de jogos também que vão ter hoje. Vamos orar. Também vamos orar por vocês, pelas vossas famílias. Senhor, nós agradecemos tanto porque podemos louvar-te acompanhadas das vozes das crianças. Senhor, obrigada porque tu levantas estas crianças também para te testemunhar, Senhor, do que tu fazes na vida delas, Senhor. Pedimos que as abençoes, que guardes, que abençoes as suas famílias, Senhor, que elas nunca se afastem do teu caminho, Senhor. Esta é a nossa oração. E que nós, enquanto igreja, possamos
Pai, ajudá-las neste processo, ajudá-las neste caminho de se aproximarem mais de Ti, de conhecerem mais de Ti, Senhor. Obrigada pelas oportunidades que temos de estudo, de EBD, Senhor. Obrigada por todas as pessoas que Tu levantas para também falar e ensinar às crianças, Senhor. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então vocês vão poder subir com a savana, ou atrás da savana, e podem ir subir para as vossas atividades. Hoje vão ter mais tempo de culto lá em cima. Os irmãos podem sentar. Acho que precisamos, depois desta intensidade toda de louvor e adoração. Pode ir. Podes ir. Vamos lembrar que o nosso Deus, ou melhor, já lembramos que o nosso Deus é o nosso refúgio, Ele é aquele em quem nós podemos confiar, e lembramos agora com as crianças, de uma forma mais divertida até, que não há outro Deus como o nosso e que é tão bom nós podemos fazer parte deste plano. Mas nós também somos chamados para fazer parte deste plano, porque fomos transformados e libertos também pelo amor que Deus demonstrou por nós na cruz. E a música que nós vamos cantar lembra-nos precisamente isto, que Ele é um Deus forte, mas Ele também olha para nós pequenos, fracos, e vem curar-nos, vem mudar tudo em nós, vem nos libertar. E Ele chama-nos a cada um pelo nosso nome. E vamos cantar esta música de louvor ao nosso Deus e celebrar também este amor. O que está fraco fortificar, curas o nosso interior e vida dás, o mesmo amor que um dia libertou, o mesmo amor que a vista restaurou, nos chama pelo nosso nome.
este chamado que nós recebemos de Deus é para a entrega total, para uma vida em santidade, uma vida em comunhão com a Igreja. E a música que nós vamos cantar a seguir fala de que este chamado nos traz alegria e que nós seguimos alegres apesar das dificuldades, nós seguimos alegres porque fomos salvos por Jesus. E enquanto nós cantarmos este hino de louvor e adoração, vamos ter a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas, quem desejar. Quem nos visita não se sinta de todo obrigado ou constrangido a fazê-lo. É um ato de adoração que nós queremos ter e desejamos ter, mas ninguém o deve fazer com obrigação. O nosso convite é que, se desejar, tenha a oportunidade de o fazer agora. Enquanto isso, vamos cantar que andamos na luz, porque Jesus nos conduz e Ele tem-nos na sua mão. Perdida andei na escuridão, mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. No caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. E face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, um pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Amém. Inês, podes orar a agradecer pelas ofertas. Senhor, nesta manhã te queremos agradecer porque podemos ter esta alegria, Pai, de poder vir à tua casa, poder louvar o teu nome, Senhor, poder louvar o teu nome todos juntos em comunhão e como igreja, Pai. Te agradecemos por esta alegria que podemos ter e podemos proclamar, Senhor, e te agradecemos porque esta alegria vem do sacrifício que tu fizeste por nós na cruz, Pai. Te agradecemos também pelas ofertas e pelos dízimos que foram levantados, Senhor, que tu nos possas guiar a utilizá-los de acordo com os teus planos, Pai, e te agradecemos também pelas ofertas que foram levantadas, especialmente para o Rio Grande do Sul, Pai, que tu sejas com aquelas pessoas que estão lá a sofrer, Pai, com todas as famílias que lá estão, Pai. Te pedimos ainda com o resto deste culto, Pai, com o pastor que vai entregar a tua palavra, Senhor, que ela possa ser abençoadora nas nossas vidas e que ela possa de facto tocar-nos e possamos mudar também alguns comportamentos através dela, Senhor. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E ainda de pé, vamos terminar este período de louvor cantando que queremos dar glória e magnificar o nosso Deus. Hosana. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai ao Altíssimo
podem sentar. Dou a palavra ao pastor. Hoje temos connosco o pastor Josué. Amém. Ele deixou o Caleb lá bem longe. E ele não veio, embora venha de um país distante, ele não veio para espiar a nossa terra. Não. Não. Mas veio para trabalhar entre nós. Há cerca de meio ano, quase, não é? 5 meses. 5 meses. O pastor Josué e a sua família estão entre nós. E ele, nesta manhã, é o servo do Senhor para nos apresentar, para compartilhar connosco a palavra que o Senhor quer transmitir através da sua boca. Glória a Deus. Vamos orar. Bendito Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, Amém, pelas Jesus. bênçãos que nos dás de estarmos aqui na tua casa. Amém, Jesus. Te queremos agradecer por esta oportunidade e por este dia que nos dás para te podermos cultuar. Te queremos, Pai Santo, rogar a tua bênção para todos os nossos irmãos enfermos e em dificuldade. Te rogamos a tua bênção também para a viagem do pastor Paulo e os seus companheiros no dia de amanhã, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa aquele povo ali em Santo Tomé. Abençoa o povo no Brasil que está sofrendo aquelas dificuldades. Rogamos a tua bênção, Senhor, para cada um e que o teu conforto possa estar em cada coração, Senhor. Amém. Te rogamos nesta manhã, Senhor, uma bênção especial para o teu servo Josué, que ele possa ser o porta-voz Amém, da tua mensagem nesta manhã para os nossos corações. Abre os nossos entendimentos e os nossos corações para podermos entender a tua palavra. Amém, Jesus. É o que te suplicamos nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. É seu. Obrigado, irmão Carlos. E também queremos deixar essa manhã nosso agradecimento ao pastor Paulo Barata por nos conceder essa oportunidade de estarmos aqui sendo abençoados semanas após semanas e agora poder compartilhar um pouco daquilo que temos aprendido com ele, porque estamos aqui a dar continuidade a uma série de ministrações e pregações que o nosso pastor iniciou no dia 19 de abril, quando ele apresentou para a igreja a segunda viagem do apóstolo Paulo à Macedônia, iniciando o trabalho em Tessalônica. E as ministrações têm acontecido a partir do dia 19 de abril, quando o pastor, então, pregando no livro de Atos, capítulo 17, ele teve a oportunidade de contextualizar aquela viagem e a chegada do apóstolo Paulo com a equipe missionária e também poder nos situar no sentido de mostrar a importância da pregação e Paulo estar naquela cidade em cumprimento à vontade de Deus. Como eu creio que essa manhã cada um dos irmãos aqui estão pela permissão e a vontade do Senhor. Então, diante disso, quando o pastor Paulo nos convidou para trazer a palavra essa manhã, nós perguntamos a ele se poderíamos dar continuidade nesse livro de Tessalônica, tendo em vista que, ao retornar dessa viagem, ele estará pregando e dando continuação às pregações nas cartas de Tessalônica, terminando, então, o restante do capítulo 4, que eu estarei hoje trazendo uma palavra, e dando continuação no capítulo 5 e assim sucessivamente. Então, essa manhã, cabe a mim trazer uma palavra a respeito de um aspecto relacionado com o amor da igreja em Tessalônica. Mas antes de estarmos falando sobre o amor na igreja em Tessalônica, aproveitando essa deixa do nosso diácono Carlos a respeito de não ser um espia, mas com certeza nós trazemos em nossos corações
recordações que fazem os nossos corações bater forte quando lembramos da nossa terra, mas sabemos também que viemos aqui com os nossos corações abertos, determinados a aprender muito e bastante com os irmãos sobre a cultura, porque desejamos em nossos corações, alguns anos atrás, eu estava aguardando sair a minha aposentadoria, que eu estou aposentado do serviço público no Brasil, então estava aguardando sair para que eu pudesse migrar para Portugal, junto com a família. Mas, por falar em migração, por falar em Portugal, eu estava na sexta-feira, dia 24 desse mês, fazendo uma inspeção no carro para fazer a inspeção no carro e aguardando ali, enquanto eles estavam verificando o veículo. E sentado na recepção, eu me deparei com o jornal, o telejornal Bom Dia Portugal, em que estava sendo feita uma entrevista, uma pesquisa por aquele jornalista a respeito de Portugal, e a pergunta era a seguinte: Portugal é um destino atrativo ou atraente? E a pergunta ela foi direcionada a vários jovens, e a proporção que os jovens iam respondendo, e depois a jornalista fez questão de enfocar que atrativo é um adjetivo para designar coisas, e atraente um adjetivo direcionado para designar pessoas. E na sua maioria, os portugueses entrevistados, jovens, disseram que Portugal é um destino atrativo. Para mim, um atrativo e atraente, para nós, eu estaria designando algo que é salutar, é bom, é agradável, que gosto. E se eu fosse me dirigir essa manhã também aqui, não para a população portuguesa, mas se eu fosse virar para o Edu, para o Yasmin, para o Marcelo, para a Fátima, para o Ed, né, para a Silvia e para os brasileiros que aqui estão, e perguntasse: aí, com relação ao nosso Brasil, é um destino atrativo ou atraente? Aí talvez o coração estaria batendo, e apesar de nós estarmos aqui bem acolhidos, nós temos saudade de algumas coisas que tem o nosso Brasil, porque realmente é um destino atrativo. Tem coisas atrativas, sim, e que faria o nosso coração pulsar. E na quinta-feira eu vi uma prova disso, não apenas com os adultos, que eu mencionei, mas eu estava assistindo um filme no feriado com a minha tropa, com as crianças em casa, que quando se reúne é uma zoação tremenda, aquela Fernandinha tranquila que vocês veem aqui, a Giovana, deixa os três juntos, vocês perceberem. Aí na quinta-feira estávamos ali sentados na sala assistindo o filme Godzilla versus King Kong. E aí, no meio daquela coisa toda, pai, ele sentado, a Daniela estava lá no divã dela, no outro cômodo, e eu estava naquela incumbência, assistindo ali. Aí, no momento do filme, ali abre-se um portal e Godzilla e King Kong cai no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Aí começou aquela batucadinha, aquela coisinha, aí daqui a pouquinho as crianças pulam do sofá e começam a ensaiar um sambinha para cá, para por aí, mas mostrando que aí, não, pai, estamos com saudade de casa, quando vamos voltar para vir para... Não, nas próximas férias do ano que vem. Mas aí lembramos das paisagens atrativas e atraentes que tem o nosso Brasil, não podemos abrir mão disso aí. Mas estamos a falar essa manhã a respeito da Macedônia, a respeito de Tessalônica, a respeito da importância dessa região a qual Paulo iniciou o trabalho ali. Mas o texto que estamos a refletir essa manhã, em Tessalônica, 1 Tessalônica, capítulo 4, verso 9 a 12, vocês devem ter aqui, ele nos fala a respeito de um aspecto em que Paulo, ele já havia entrado em várias questões após o retorno de Timóteo, dando relatório de como estava aquela obra em Tessalônica, a qual eu disse que no capítulo 17 de Atos, o trabalho foi iniciado por Paulo e sua equipe, e a pregação aconteceu ali no livro de Atos, e como consequência dessa pregação, no livro de Atos, capítulo 17, o texto nos diz assim, que Paulo dizia: esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Aí houve as conversões. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Contexto
da conversão, da salvação e do surgimento da igreja em Tessalônica. E aqui, nessa carta, ou nessa segunda carta, ou nessa primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica, a gente começa, vamos nos debruçar, tendo em vista que o nosso apóstolo, o nosso pastor Paulo, já ministrou e tem ministrado já há quase um mês sobre os assuntos dessa carta, não apenas o nosso amado pastor Paulo, mas também o nosso irmão Luiz Eduardo teve a oportunidade de ministrar para nós a respeito do reflexo da marca desta igreja. E hoje eu quero falar um pouco desse texto, no capítulo 4, verso 9, que fala a respeito de exortação ao amor fraternal. O texto é esse, exortação ao amor fraternal. E o texto, a partir do verso de número 9, ele nos fala a respeito de Paulo, dando para os irmãos em Tessalônica, mostrando para eles a necessidade não de começarem a praticar, a viverem em suas vidas o amor fraternal, mas a exortação para que eles permanecessem, perseverassem, continuassem valorizando essa característica que é algo muito importante na igreja em Tessalônica, e não apenas o amor, mas podemos ver que essa igreja em Tessalônica, ela apresentava a chamada tríade da igreja cristã, que o apóstolo Paulo mencionou em várias cartas suas: o amor, a esperança, o amor, a fé e a esperança. E esses são fatores que podemos dizer que não faltavam na vida da igreja em Tessalônica. E o apóstolo Paulo, ele tratou sobre a fé, a esperança. Veremos algumas ministrações do pastor Paulo ao entrar no capítulo e na segunda carta em Tessalônica, e fechando essa primeira carta, o apóstolo Paulo fala da exortação ao amor fraternal, que diz assim o texto: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros, e na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Então, por enquanto eu quero me deter a esse texto, a esse versículo, porque até mesmo em relação ao que eu havia acabado de mencionar para vocês sobre essa pesquisa feita pelo jornalista, ou pelo jornal em Portugal, sobre o destino de Portugal ser atraente e atrativo, imaginemos nós, nesta manhã, se pudéssemos ter os jornalistas da Macedônia, da Acaia, da Grécia, fazendo uma entrevista com a igreja ou com a cidade em Tessalônica, e pudesse não apenas fazer uma entrevista com relação à cidade em Tessalônica, mas com a própria igreja, porque ao decorrer dos séculos, ou desde o século I, em que essa igreja foi fundada, por volta de 49 a 50 depois de Cristo, essa igreja, ela é descrita como sendo uma igreja modelo na fé, uma igreja modelo na esperança, uma igreja modelo no amor. É o que temos aprendido semana após semana, por meio do nosso líder da igreja, sobre as características dessa igreja. Mas, se pudéssemos então olhar para o texto, que diz assim para nós: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, porque o apóstolo Paulo estava deixando bem claro que o amor estava entranhado na vida dos irmãos daquela igreja, fazia parte do cotidiano essa vida de amor. Mas, se pudéssemos então pesquisar, conversar, dialogar e voltar ao tempo e perguntar: irmãos em Tessalônica, por que vocês são assim? Como é que vocês conseguem essa proeza e como é que vocês conseguem serem tão amáveis entre vocês? Como é que vocês conseguem serem tão cordiais, tão dedicados, ao ponto de o apóstolo Paulo escrever que não há necessidade de exortar vocês a viverem o amor? Porque isso é uma realidade, não apenas o amor fraternal, o amor de Filadélfia, né, que é o amor mútuo, que é o amor fraternal que acontece entre vocês, não apenas aqui dentro da igreja de
Tessalônica, mas um amor que, conforme Paulo descreve, ele saía de Macedônia, envolvia a Caia e por toda a região da Grécia, e as pessoas ouviam falar de como havia o amor naquela igreja. E aqueles irmãos, vocês podem então nos dizer qual é a razão? Porque o apóstolo Paulo, quanto ao amor, não há necessidade, porque o amor foi ministrado no coração de vocês pelo próprio Deus, e vocês se amam dessa forma. E talvez, voltando um pouco para o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e vermos a forma como aquela igreja ela foi edificada, uma igreja que ela enfrentou, após a conversão, vários irmãos tiveram que abandonar o paganismo, sofreram perseguição, vários irmãos foram assediados à imoralidade, à idolatria, pregação extra, a semana retrasada do pastor, quando falou sobre a santidade, e os irmãos foram, volta e meia, estavam sendo assediados a voltarem a práticas passadas, porém eles se convertem, e uma igreja novel, uma igreja formada por crentes neófitos, novos convertidos, mas mesmo sido tão curto o período que o apóstolo Paulo passou naquela região pregando a palavra, porque acompanhando o contexto histórico, Paulo veio de Filipos, onde ele foi preso, e ali passou por várias tribulações, várias lutas, e após sair de Filipos, ele foi então para Tessalônica, e chegando em Tessalônica, em cumprimento à chamada de Deus, à revelação de Deus, passa a Macedônia e nos ajuda, e chegando em Tessalônica, ele começa a pregar a palavra, e o texto nos diz, no capítulo 17 de Atos, pregado já aqui, que ao chegar ali, houve um tumulto, e o texto no versículo 5 fala assim: os judeus, porém, verso 5, os judeus, porém, movidos de inveja, quando Paulo chegou em Tessalônica, começou a anunciar a palavra e começou a acontecer conversões, salvação, transformação. O capítulo 17, verso 5 de Atos fala assim: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade e atacaram de surpresa a casa de Jason, procurando trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Um contexto em que a palavra é pregada, acontece conversões, e o Espírito opera, e há conversões, a salvação, mas aí surge a resistência, surge a barreira, e aí aqueles judeus invejosos e pessoas de má índole levantaram-se e atacaram o irmão da igreja nova, da novel igreja em Tessalônica, porque ali havia convertido-se algumas pessoas, e sabemos que 1, 2, 3, 4, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, é a igreja reunida, a igreja edificada, e a igreja edificada nova. 3 meses aproximadamente, a história nos mostra que Paulo passou em Tessalônica. Foi um período curto, porque em consequência da perseguição, ele teve que sair fugido de Tessalônica, e os irmãos tiveram que ajudá-lo a sair dali, porque a perseguição surgiu não apenas com relação ao irmão Jason e outros, como o texto fala. Tanto a multidão como a autoridade ficaram agitadas ao ouvir essas palavras e levaram Jason e outros irmãos para prestarem conta aos magistrados. Então, o contexto de turbulência, de perseguição, de inconformismo pela conversão e por aqueles irmãos abandonarem o paganismo, acontece então, trava-se essa batalha. E os novos convertidos de Tessalônica, essa igreja que é chamada de igreja modelo, que manifesta o amor e que até hoje temos ela como tendo a tríade da vida cristã, a fé, a esperança e o amor, o qual vamos reter essa manhã aqui, é uma igreja que manifesta o amor. E se fôssemos perguntar, irmãos Tessalônica, é de vocês? Partiu de vocês mesmo esse amor crescente dentro de vocês, essa atitude, essa mutualidade, essa cordialidade, essa hospitalidade que vocês têm aqui? Como que isso surgiu? Aí eles poderiam responder para nós que isso, não, com certeza, essa atitude não partiu deles mesmos, mas partiu do que eles aprenderam com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo disse na primeira carta em Tessalônica que eles aprenderam, capítulo 1, versículo 6, acompanhe comigo, em Tessalônica, capítulo 1, verso 6, em Tessalônica, em Tessalonicenses, ele diz assim, capítulo 1, verso 6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo uma palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Aí os tessalônicos dizem assim, olha, nós amamos,
Mas nós amamos porque tivemos o privilégio de ter em nosso meio um homem que teve uma vida de abnegação, que veio corrido, sofrido, perseguido de Filipos, e tinha tudo para parar, e veio com tanto amor, com tanta abertura, com tanto carinho. A palavra foi plantada em nossas vidas por meio de um líder que foi exemplo. E aí nós poderemos perceber que a origem desse amor não estaria apenas nos irmãos em Tessalônica. Eles receberam do Senhor, mas receberam porque por intermédio do Senhor, Deus usou o homem, usou o apóstolo, para que aquele amor pudesse ser uma realidade e não fosse apenas uma pregação teórica, mas uma pregação vivida, produto de quem ama. Paulo foi esse que deixou essa marca nos irmãos de Tessalônica. E se fôssemos então pesquisar, entrevistar e perguntar, Paulo, os irmãos de Tessalônicas apontaram para você. Disseram que foi você, na realidade, o motivo pelo qual eles tornaram-se a igreja modelo, sabe? Manifestando o amor em toda a Caia, Macedônia, e todos que ouvem falar querem se espelhar e vidas são alcançadas, porque não apenas a tríade, o amor, a esperança e a fé estava fazendo parte da igreja de Tessalônica, mas podemos acrescentar uma quarta característica, que é a proclamação da palavra, anunciar a palavra por meio do testemunho deles. Eles geravam vida, ganhavam vidas, ao ponto do apóstolo Paulo falar que por onde quer que eu passe, por várias regiões, muitas vezes eu não preciso nem falar muito, eu sacudo a árvore e os frutos caem, porque as pessoas já ouviram falar do Deus, do amor desse Deus por meio de vocês. Imaginem que testemunho impactante. Aí o apóstolo Paulo poderia nos dizer, eu também quero dizer para vocês, que muito pouco eu tenho a dizer sobre eu ter sido esse instrumento nas mãos de Deus. No capítulo de número 9 do livro de Atos, nós olhamos a conversão de Saulo. A conversão de Saulo, que tornou-se Paulo, esse que fez a segunda viagem missionária, que levou o evangelho a Tessalônica, a Filipos, a Macedônia e a toda a Grécia, que a Europa foi alcançada. Poderíamos ouvir Paulo, queremos te entrevistar essa manhã. O que você tem a nos dizer sobre esse amor que existe na igreja em Tessalônica? É produto teu, partiu de você mesmo? Paulo com certeza diria assim, é pela graça de Deus, porque eu, na realidade, fui perseguidor da igreja, até que no momento que no caminho de Damasco, quando estava com a incumbência de perseguir, de maltratar os fiéis, perseguindo-os no caminho, foi naquela tarde ou naquela manhã que eu me deparei com Cristo. E ao me deparar com Cristo, Ele tocou em minha vida e após aquilo começou algo ímpar, singular, fundamental, para que eu pudesse me tornar o que me tornei. Deus levantou Ananias. E Ananias veio até mim, orientado por Deus, orou por mim, e logo após Ananias orar por minha vida, eu entrar para essa vida de servo, porque eu sou apenas servo do Senhor, prisioneiro do Senhor. E Paulo poderia dizer assim, eu como prisioneiro de Deus, eu, na realidade, nada tenho a minha vida por preciosa. Aí Paulo poderia nos dizer nessa entrevista, é você, Paulo, é você o cara, por meio de você que esse amor surgiu na igreja de Tessalônica? Paulo nos responderia, não, eu agradeço a Ananias, eu agradeço a Barnabé, o amado Barnabé, que quando muitos não queriam saber de mim, me acolheu, me amou, demonstrou carinho, e o início da minha conversão, da minha transformação, foi caracterizada por pessoas amadas ao meu lado, sabe? Isso fez a grande diferença. E não apenas Barnabé, mas o casal fiel, Áquila e Priscila, e muitos outros. E o sucesso, o progresso da igreja em Tessalônica não cabe a mim, porque quando Paulo escreve a carta, ele diz, com muita propriedade, o capítulo 1 de Tessalônica, ele diz assim, quando Paulo inicia a sua carta, quando Paulo fala, ele mostra para a gente, com toda a humildade, ele faz a colocação dizendo, assim no capítulo 1 de Tessalônica, Paulo, Silvano, ou Timóteo, ou Silas, né? Podemos dizer assim, Paulo, Silas, Timóteo, a igreja dos Tessalônicos em Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo diz e mostra com toda franqueza que a atenção não está para mim. Se Tessalônica tornou-se uma igreja tão amada, tão acolhedora, tão hospitaleira, e que a sua fama espalhou-se por toda a Europa, e todos querem conhecer esse Deus por meio deles, é porque eu tive uma formação em que pessoas estiveram próximas a mim, pessoas amadas, acolhedoras, e eu por isso agradeço. Então a gente perceberia que Paulo não atrairia para si a glória disso. E o capítulo 6, verso 18,
do livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, verso 18. Esse mesmo apóstolo escreve o seguinte: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2 também, quero deixar com os irmãos, ele diz assim, Efésios capítulo 3, vamos passeando pela Bíblia hoje, tá bom? Efésios capítulo 3, verso 2 diz assim: por essa razão eu Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. Aí o apóstolo deixa claro nessa entrevista que também não vem nada de mim, é tudo dele. Se a minha vida foi usada como instrumento para que fosse erguida uma igreja forte, se uma igreja apenas com 3 meses de organização torna-se um exemplo, um modelo para toda a Acaia e Macedônia, e os irmãos, na realidade, num contexto de perseguição, de problemas diversos, eles começam a viver esse amor, é porque eles viram o amor desse Deus dentro de mim. E aí, com toda humildade, perceberíamos que nem os irmãos de Tessalônica, nem Paulo, poderia atribuir a eles o ônus, o privilégio dessa questão. Mas a questão toda é que Paulo, ele escreve uma carta e ele elogia os irmãos em Tessalônica, ele afirma: o amor de Deus foi derramado na vida de vocês. Então, já que não é Tessalônica os irmãos, já que não vem necessariamente de Paulo, pensemos em Jesus. Jesus que se revelou a Paulo no caminho de Damasco, Jesus que manifestou-se na minha vida, na sua vida, esse Jesus que na realidade o enviado de Deus, porque o projeto de Deus para a nossa vida, nos alcançar, esse Jesus, poderíamos talvez perguntar: Cristo, tu tens uma igreja, tu tens na realidade em Tessalônica irmãos, filhos tão amados, que manifesta uma hospitalidade aonde quer que as pessoas pensam: vamos para Tessalônica? Não tem onde ficar, temos sim, a igreja de Tessalônica é acolhedora, os irmãos são amáveis e vamos encontrar em um ambiente receptivo. Mas Jesus poderia falar assim, como ele disse e como ele escreveu em João capítulo 5, verso 19. Abra comigo, João capítulo 5, verso 19, diz assim a palavra do Senhor, sobre a autoridade de Jesus: Senhor, somente tu tens autoridade e o poder, já que não veio de Tessalônica, não veio de Paulo, veio de ti essa capacidade de amar. E Jesus diz assim, no capítulo 5, verso 19, a autoridade do Filho de Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho, olha só, o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai a fazer. Porque tudo que esse fizer, o Filho também faz. E o verso 20 diz assim, Jesus responde: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Amém? Aí Jesus, entendendo que, mesmo tendo o ministério terreno, deixado a sua glória, o seu poder, e vindo aqui na terra, em nenhum momento Jesus aponta para ele. Jesus entende, como você entende, que porque Deus amou o mundo, amém? Diga, Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. E esse amor foi derramado em Tessalônica, foi derramado em Paulo, e o próprio Senhor Jesus diz: o Filho nada pode fazer por si mesmo. O Pai, Deus, está acima de mim. Jesus disse: o Pai está acima de mim, e as obras que eu faço, e o que eu faço porque Ele me enviou. Então, amados, o que eu posso nessa manhã compartilhar com vocês é que, diante dessa pequena análise, ao refletir sobre esse amor na igreja em Tessalônica, o versículo de número 9, que eu pedi vocês, que vocês podem acompanhar, ele diz assim, então, em que está fundamentado, então, amados? Porque o versículo diz que, o versículo de número 10 diz assim, 9 diz assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever sobre isso. E Paulo nos afirma que esse amor, ele estava presente na vida da igreja em Tessalônica, e essa exortação aqui nesse texto é uma exortação para que eles perseverassem a viver dessa forma, continuassem, progredissem nisso, não parassem, porque está dando certo. Eu, como apóstolo, tenho saído pregado em toda a Europa, e aonde quer que eu passo, as pessoas ouvem a respeito do Deus, da forma como vocês se amam entre si. E aí,
esse texto nos deixa claro que precisamos depender de Deus. Porque João capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim, 1 João capítulo 4, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O amor procede de? Porque o amor procede de Deus. E o versículo diz, quanto ao amor fraternal, pois vocês mesmos foram ensinados. O versículo diz, verso 9, porque vocês mesmos foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E o versículo que eu acabei de ler para vocês diz, porque o amor procede de Deus. Amado, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, porque Deus é amor. E esse amor derramado em Tessalônica, derramado em Paulo, derramado no amado irmão Barnabé, derramado na vida da equipe humilde de Paulo, Silas, Timóteo, todos somando em um só objetivo, levar a palavra do Senhor. E essa unidade, esse amor com que o Evangelho foi pregado em Tessalônica, contagiou toda a igreja, para que hoje pudéssemos conhecer a igreja em Tessalônica como uma igreja modelo, em que nela apresenta-se a tríade característica do cristianismo, a fé, a esperança e o amor. Tessalônica, 1 Tessalonicenses 1,7 nos fala sobre isso. O livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, a gente sabe que o amor era a lei mosaica. Houve uma orientação de Moisés, no Pentateuco, em Levítico, a respeito de que o povo deveria amar. Isso está escrito. Mas também sabemos que, além de ser algo escrito na lei, em Levítico, sobre o amor, Jesus também deu uma interpretação mais abrangente sobre isso. Quando em Mateus capítulo 5, verso 20, ele diz a respeito que o nosso jeito de ser, a nossa justiça deve exceder a dos fariseus. Isso o contexto e a explicação e o desejo de Deus, e o que Paulo estava exortando os irmãos em Tessalônica, que não viesse apenas a se contentar em cumprir o mandamento, amar o seu próximo, mas os irmãos de Tessalônica, eles se amavam entre si, e além de se amar entre si, o texto nos afirma que esse amor, ele passou a ser conhecido em outras regiões, como o texto nos fala a respeito de que, de fato, vocês amam todos, verso 10, de fato vocês amam todos, mas vocês amam todos e também em toda a Macedônia. Não era um amor igrejeiro, da igreja em Tessalônica, mas era um amor que consistia em atingir as outras igrejas e as outras áreas e os outros irmãos e as outras regiões e os outros gentios e os outros povos. Jesus, esse exemplo que podemos ver de amor em Tessalônica, eu começo a olhar para essa ministração feita pelo nosso pastor Paulo, quando ele pregou a respeito do capítulo 17, e olharmos para aquele contexto do que aconteceu literalmente com a chegada do apóstolo Paulo em pregar o evangelho em Tessalônica. Ele entra em Tessalônica, anuncia a palavra e começa a haver uma agitação, um tumulto, e as pessoas se levantando e alguns judeus querendo fomentar dificuldade para o progresso do evangelho, e ali acontece a injustiça, a casa de Jason é arrombada e as pessoas tiram Jason ali às pressas e levam Jason e outros irmãos para poderem então prestar conta ao magistrado, e aí a gente percebe que os irmãos se amavam de fato. Não houve covardia, não houve omissão, eles simplesmente compraram, vestiram a camisa, e eu tenho certeza que o acolhimento a Jason, os irmãos que foram levados ao magistrado, a perseguição que era para era para todos. E diante da perseguição a igreja cresceu, a igreja amadureceu e tornou-se um modelo para nós. E o texto, no verso 10, a parte B diz assim: contudo, irmãos, verso 10, a parte B diz assim: contudo, irmãos, insistimos com vocês, cada vez mais, que assim procedam. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais, não parem, não se contentem, vocês podem fazer mais. E aí o apóstolo Paulo nos dá essa visão, nos mostrando isso, que com relação a nós, igreja moderna, igreja da atualidade, devemos seguir esse exemplo e não nos contentar com aquilo que temos feito. Podemos ir um pouco mais além, podemos fazer um pouco mais além.
uma igreja que podemos perceber que é acolhedora, que é receptiva. Amém, pessoal? Amém, Troviscal? É o almoço de convivência, são os jantares de casais, são as programações, é o passeio da família, é a forma calorosa e amorosa como nos beijamos, nos abraçamos, esse jeito de nos comunicarmos entre nós, não apenas aqui, mas também em toda a Macedônia e em toda a Grécia. E esse amor se tornou conhecido. O texto nos fala em João capítulo 13, versículo 35. Acompanhe, por favor. João capítulo 13, versículo 35, ele diz assim: Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Amém? Então, o amor que estava em Tessalônica fez com que o evangelho fosse propagado, a palavra fosse expandida e outras pessoas quisessem conhecer o Deus em Tessalônica. Quando fala, nisso conhecerão que vocês serão meus discípulos. Antes de refletirmos sobre isso, ainda em Efésios capítulo 4, verso 15. Hoje vamos abrir Bíblia. Efésios capítulo 4, verso 15 diz assim: Efésios 4, 15 diz: Mas seguindo a verdade, mas seguindo o quê? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Não está em Tessalônica, não está apenas em Paulo, não está apenas em Cristo, mas está na realidade em termos do nosso modelo maior, que Deus é amor, amém, pessoal? E que na realidade a igreja em Tessalônica estava vivendo isso e manifestando isso de uma forma a alcançar outras pessoas. Mas quando lemos João, o texto anterior, no capítulo de número 13, a gente percebe que o desejo é que vocês cresçam cada vez mais. Contudo, irmãos, insistimos com vocês, exortamos vocês, que vocês possam ir mais além, possam amadurecer, possam fazer um pouco mais. Isso nos leva a entender que também podemos avançar um pouco mais. E quando Jesus fala que nisso conhecerão que vocês serão meus discípulos, discípulos de Cristo, que demonstra que tem Jesus evidenciado na forma de viver, a gente percebe que muitas vezes vai haver necessidade de olharmos para a nossa posição, de olharmos onde nos encontramos, como estamos vivendo. Se desejarmos ser uma igreja modelo como Tessalônica, e se desejarmos gerar vida, alcançar vidas por meio do nosso testemunho e manifestar esse amor de Deus que foi derramado em nossos corações, precisaremos entender e avaliar como estamos. A igreja de Tessalônica, uma novel igreja, que com 3 meses de fundação, ela manifesta um amor e preocupação no meio de uma situação de turbulência, tumulto, perseguição. Eles conseguem se unir e amar e prevalecer diante de tudo aquilo. E o texto trazendo para nós hoje: nisso conhecerão que são meus discípulos. Parece que os irmãos em Tessalônica já nasceram maduros, já nasceram discípulos, já nasceram vencendo algumas etapas que muitas vezes nós temos que passar, que eu passei por isso, talvez você aqui sentado essa manhã esteja passando por isso, porque quando falamos em ser discípulo, não falamos em ser apenas um frequentador de igreja, como eu fui um período, como talvez alguns estejam acompanhando Cristo de longe, mas o texto nos fala, a Bíblia nos mostra que havia uma grande multidão que acompanhava Jesus de longe. Amém, pessoal? Havia uma grande multidão que acompanhava Jesus de longe. E também aquela multidão estava ali a ouvir Jesus, a querer, em busca de milagres, de cura, de soluções para os seus problemas. Sim, havia sempre uma multidão. E havia alguns que estavam, com o decorrer do tempo, após ouvir Jesus, ver os seus milagres, saíram daquela situação de multidão e aproximaram-se um pouco mais de Jesus e estiveram mais perto dele, como talvez algumas pessoas estejam dessa forma. Pastor, eu não sou um frequentador da igreja, eu não sou apenas um frequentador, eu sou um membro, mas talvez eu não seja um membro que esteja com
tanto comprometimento ao ponto de a minha vida ser uma vida modelo como a de Tessalônica, ser um modelo com relação à minha fé, à minha esperança, ao amor que estou vivendo, mas eu sou um crente que estou dando a minha participação, mas Jesus deseja que multidão se torne seguidores, amém, pessoal? Amém, pessoal? Jesus deseja que a multidão saia e que venha mais próximo para um comprometimento maior. Amém? Como o pastor Carlos Viegas falou, venham para a escola dominical para aprender, é a melhor escola do mundo. Deus deseja que você saia dessa posição de frequentador e torne-se um pouco mais envolvido. Amém? E assim aconteceu, diferentemente com Tessalônica. Eles parecem que já nasceram como discípulos, amando, vivendo a fé. E Jesus deseja que você, que nesse ciclo, né, de crescimento, o apóstolo Paulo escreveu, eu exorto, contudo estou exortando, que vocês se aproximem mais, continuem dessa maneira, vivendo dessa forma, e não de longe, para que possamos ver resultado. Eu desejo para a minha vida, que Deus possa estar operando a cada dia, para que tenhamos consciência que Deus não deseja estar longe de nós. Ele deseja que estejamos cada dia mais próximo dele, como discípulo, porque é o discípulo que fará a diferença, porque é o discípulo que vai, de certa forma, abrir mão, abnegação, renúncia, viver junto, a koinonia, e que vai fazer com que sejamos um instrumento nas mãos de Deus para gerar vida. O ciclo do comprometimento é sairmos da posição de seguidores e nos tornarmos alguém comprometido com o ministério e com a obra do Senhor Jesus. E o texto ainda nos diz, para concluir, agora vamos concluir, porque o texto diz isso, o verso 11, que não pretendo me delongar, ele diz assim, Tessalônica, voltando para o nosso texto, eu li para vocês até o verso 10, e o verso 11 diz assim, e se empenhem por viver tranquilamente, e se empenhem por cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Parece, né, uma discrepância. O apóstolo Paulo falando sobre amor, viveu o amor fraternal, exortando o amor fraternal, e de repente ele deixa de falar a respeito e exortar a respeito de estarem progredindo e crescendo nessa área do amor fraternal. Ele não mudou de assunto, ele fala assim, agora uma orientação direta sobre o estilo de vida. Eu estou exortando vocês para viver uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios. Por quê? Porque com certeza Mateus capítulo 5, verso 16, amém, pessoal? Diz assim, Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A tua forma de viver, a minha forma de viver, de ser igreja, a forma de Tessalônica ser igreja, a nossa forma, o que o mundo, as pessoas, para que vivam, o texto fala, para que vivam tranquilamente, cuidando das vossas próprias vidas, diante dos que estão de fora, o que as pessoas lá fora têm a ver com a forma como eu estou vivendo, o que eu vivo aqui, eu preciso viver lá fora. E a forma de viver, eu posso ter um estilo de vida em que as pessoas olharão para mim e desejarão. Eu quero conhecer o Cristo que está na vida do Josué, eu quero conhecer o Cristo que está na vida, amém, pessoal? Então, que seja dessa forma, que a nossa forma de viver não seja algo para escandalizar, mas seja algo para atrair as pessoas para Cristo e para conhecerem verdadeiramente o amor que estamos vivendo. Ainda em Tessalônica, verso 3, verso 8, diz assim, jamais, o apóstolo Paulo diz sobre a sua postura, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você não viver. E o apóstolo Paulo, na segunda carta em Tessalônica, ele fala assim, olha, ele escreve no versículo 8, jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos. Então, o apóstolo Paulo é alguém que foi usado por Deus para inserir o amor, a fé, a esperança na vida de uma igreja, mas ele mesmo era o próprio exemplo, o modelo. Queremos e precisamos ser um modelo, uma igreja modelo, mas precisaremos também ter essa convicção de que não há uma discrepância daquilo que falamos e daquilo que vivemos. Capítulo 4, verso 8 do livro de Efésios, diz assim, o apóstolo Paulo exortando
ainda em uma de suas cartas: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir, para que tenham o que repartir com os necessitados. O versículo que nós acabamos de ler diz assim: que vocês venham trabalhar com as próprias mãos, que vocês sejam o exemplo para os que estão de fora, que vocês vivam com dignidade o estilo de vida em que o apóstolo Paulo exorta em Efésios, para que os novos convertiram, para que as pessoas se converteram, foram transformadas, abandonaram as próprias práticas, e que vocês possam ter um estilo de vida em que vocês não vivam só para vocês, pensando só em vocês, mas que vocês possam viver ao ponto também de fazer algo por aqueles que necessitam também. Então, estamos falando sobre o amor Filadélfia, do amor fraternal. E ainda o texto nos afirma, no versículo 12, o versículo 12 diz: a fim de que andem decentes aos olhos dos que são de fora. Isso o apóstolo Paulo exemplifica em suas epístolas, escrevendo aos Timóteos, a carta a Timóteo, escrevendo a Tito, ele dá diversas orientações a respeito do procedimento, orientando como devemos viver e como devemos agir diante do mundo e como deve ser o procedimento da igreja. Então, a gente pode concluir essa nossa palavra essa manhã dizendo o seguinte: a igreja modelo, a igreja do amor, a igreja Filadélfia, não vem deles, não vem de mim, não vem de Paulo, não vem dos irmãos, tudo vem por meio do Pai Celeste. E com certeza eu creio que a igreja em Tessalônica, ela entendeu esse papel, entendeu essa responsabilidade. E Deus não está limitado ao passado, Deus não está limitado ao primeiro século. Deus deseja falar para nós, homens, cristãos, igreja contemporânea, da atualidade. Deus deseja que entendamos que poderemos ser modelo, poderemos ser exemplo, poderemos manifestar o seu amor nos dias de hoje. E esse amor, além dele ser características fundamentais para a vida da igreja, ele vai resultar na salvação de vidas para o reino dos céus. Jeremias capítulo 31, verso 3, diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu amei. Tudo vem dele, tudo vem do Pai, e nós somos mero instrumento nas mãos dele, e ele nos chamou para esse relacionamento de amor. E ele nos chamou para esse relacionamento de amor, pelo qual as pessoas olharão para nós e verão que verdadeiramente somos seus seguidores, somos seus discípulos, somos sua igreja. O amor que estava em Tessalônica foi o mesmo amor que foi derramado em nossos corações, em nossas vidas. E poderemos também ser instrumentos de Deus nos dias de hoje, para fazermos com que o apóstolo Paulo e com que a obra missionária chegue ao ponto de o apóstolo Paulo escrever: eu não tenho mais necessidade de falar mais nada, porque por onde quer que eu passo, por toda a Macedônia, por toda a Caia, por toda a Grécia, todos ouvem falar do amor que está na vida de vocês. Que Deus nos ajude a vivermos esse amor, a colocarmos em prática em nossas vidas e a ganharmos a nossa geração. Agradeço pela oportunidade. E estaremos nesse momento fazendo uma oração com a permissão do nosso diácono Carlos Viega. Santo Deus e Pai, diante da tua majestosa presença, nos colocamos essa manhã, gratos, Senhor, por sabermos que a tua palavra tem um poder de além, Senhor Deus, do que possamos imaginar e pensar. E que esta manhã, neste lugar, Senhor, tu trouxeste os teus filhos para receberem, Senhor, uma incumbência, uma chamada, um desafio, mas que haja transformação de vida, Senhor, no sentido de que possamos entender o teu desejo maior, que é nos usar como instrumento em tuas mãos. Não é Paulo, não é Silas, não é Timóteo, mas é Cristo em nós. E por isso pedimos, Senhor, que este amor que foi derramado em nossos corações
E como o profeta Jeremias diz, que de longe o teu amor nos atraiu, que esse amor se torne uma realidade, para que sejamos uma igreja relevante, Senhor, para a mudança de Troviscal, para alcançarmos a nossa cidade, para alcançarmos, Senhor Deus, o nosso país. Nos colocamos em tuas mãos, na dependência do teu Espírito, e nos dê essa graça e essa unção, e já oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado ao pastor Josué pela palavra e que o Senhor possa fazê-la frutificar nos nossos corações. Vamos ficar agora com o pós-lúdio, que vai ser compartilhado também, e vamos aguardar um bocadinho e depois vamos nos despedir. Uma boa semana para todos vós.